Bom dia, galera. Mais uma vez, vamos aqui produzir um videozinho para vocês. Espero que esse seja mais curtinho do que o outro, tá? Segunda geração modernista, segunda fase do modernismo, é um resumo sobre as fases do modernismo, tá? É uma revisão que nós vamos fazer para que vocês possam fazer um auxílio, para que vocês possam resolver um desafio weekend. Esse arquivo é um auxílio para esse desafio, tá? A galera da terceira série do ensino médio vão se divertir aí durante o fim de semana com o desafio Weekend da Secretaria de Estado de Educação do Estado de Goiás. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo movimento, o segundo momento modernista no Brasil, ou seja, segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Tá? Chamada de geração de 1930, essa foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na semana de 1922. Nós vamos recapitular um pouquinho sobre essa semana de 1922 no próximo slide. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Que arte que era essa? Eram as outras escolas literárias anteriores a esse marco do modernismo, que era o simbolismo, parnasianismo, o arcadismo, o romantismo, o naturalismo, o realismo, todas essas escolas. Embora essa fase do pré-modernismo, do modernismo, primeira, segunda, terceira geração, elas também, digamos assim, herdaram, tá, algumas características dessas escolas literárias que eu citei anterior. Tá? Vamos ver aqui, ó, só uma recapitulação da Semana de Arte Moderna. Foi uma manifestação artístico-cultural. O objetivo dela era modificar algumas características dessa fase literária no Brasil. Né? Ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Olha as características dessa Semana de Arte Moderna. Ausência de formalismo, ou seja, os autores, escritores daquela época queriam tirar essa ideia de, vamos trabalhar só com formalismo, só com forma. Não, vamos trabalhar um pouco a ruptura desse formalismo. Nós vamos ver ruptura com academicismo e tradicionalismo. Criaram-se aí uma nova tradição para desenvolver a arte no Brasil, né? Crítica do modelo parnasiano, ou seja, quebrava aquela regra do formalismo, né? Poesias e poemas bem formais, com ideias, digamos assim, redondinhas, com assuntos redondos, com assuntos que viessem tratar as questões sociais, digamos, métrica, ritmo, rima, tudo redondinho. Ele criticava essas ideias parnasianas. Influência das vanguardas artísticas europeias. Lembra lá no segundo bimestre que vocês fizeram umas pesquisas sobre futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, aquelas características todas de obra, de arte, modificação de arte, de obra, né? Quebrava o original das obras que acontecia para alguns escritores dentro dessas vanguardas. O modernismo, segundo fase, também sofreu essa influência. Não deixou de lado, mas adotou algumas influências. Valorização da identidade e cultura brasileira. Olha que interessante nessa Semana de Arte Moderna. Espera aí, vamos valorizar o nosso Brasil. Valorizar a nossa criatividade, a nossa originalidade. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Espera aí, vamos valorizar o que é nosso? A nossa originalidade, o nosso padrão, sim, mas também vamos fundir o que vem de fora, né? Vamos adotar o que vem de fora e aplicar a nossa estética, né? O nosso padrão. Experimentação de estética, né? Influências externas vinham e elas eram experimentadas, adotadas, modificadas e assim permaneciam. Liberdade de expressão. Opa, olha, já começou a ideia de liberdade de expressão. Então, os escritores falavam o que queriam. Será que era sempre assim? Algumas obras de arte, algumas literaturas, algumas escritas, alguns livros, né? Eles falavam o que queriam. É claro que com moderação, né? Aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Veja bem, adotava-se a linguagem vulgar, a linguagem coloquial,
era do autor? Não, mas do personagem em observação, né? Era daquele personagem que tinha a linguagem, digamos assim, padrão, original, o autor escrevia conforme ele falava. Tá? Temáticas nacionalistas e cotidiana. O cotidiano dos brasileiros, o cotidiano da sociedade começou a fazer parte dessa fase moderna, né? Dessa geração de 1930 para cá, 1920 para cá. Tá? Aqui nós vamos ver alguns artistas que participaram dessa Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade, conhecidíssimo Mário de Andrade, Oswald de Andrade, são duas pessoas, obviamente, tá? Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Pitta, Ronald Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Mille, Heitor Villa-Lobos, também tem um teatro com homenagem a ele, Tasto de Almeida, de Cavalcante, os principais dele aqui, ó, os quatro mesmo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, com a obra Abapuru, e Anita Malfatti, né? Beleza, na foto ao centro aqui tem uns caras aqui, né? São alguns deles, beleza? Vamos para o próximo. Publicação de alguma poesia mesmo, é isso mesmo, tá? De 1930, de Carlos Drummond de Andrade. Presta atenção, leia um pouquinho sobre a biografia de Carlos Drummond de Andrade e algumas, digamos assim, algumas obras dele. É dica de leitura para quem vai fazer prova de Enem, tá? As nossas obras de literatura são valorizadíssimas nas provas do Enem, principalmente, tá? Poemas, poesia, tá? Prosa, tá? São super valorizadas para quem vai fazer prova do Enem. Nessa é do Enem, não. Vestibular de modo tradicional, Brasil afora, tá? Na prosa, tá, Carlos Drummond de Andrade marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, 1928, do escritor José Américo de Almeida. Carlos Drummond de Andrade tem aquele aquele poemazinho, né, da pedra, viu a pedra no caminho, né? É importante que simboliza a pedra no caminho, simboliza a dificuldade que as pessoas vivem, né? Viveram, vivem e vão viver a vida afora, né? Características, as principais características dessa fase foram, olha só, influência do realismo e romantismo. Peraí, então, não já passou a fase do realismo, do romantismo? Passou, né? Mas esse modernismo, ele adota essas tradições para adaptar esses novos períodos. Tá? Nacionalismo, universalismo e regionalismo. Nada escapa, mano, nada escapa. Tudo vai entrar nas obras literárias. Realidade social, cultural e econômica. Gente, realidade social, cultural e econômica, digamos assim, são os temas que mais serão conversados, falados, expostos nas obras literárias. Tá? Valorização da cultura brasileira, com certeza, essa cultura, esse afro-brasileiro, essa originalidade do brasileiro, essa criatividade que o brasileiro tem ao flor da pele, né, vai ser valorizado nas obras literárias. Influência da psicanálise de Freud, olha, vai trabalhar um pouco da psicanálise nas obras, tá? Esse livro aqui de Graciliano Ramos, São Bernardo, ele tem um pouquinho dessa psicanálise. Você vai identificar como Freud? Não, você vai identificar como o comportamento dele na sociedade, a questão do opressor em relação ao oprimido, que é um dono de fazenda, um fazendeiro que era pobre, conquista terras, passa a ser um cara rico e ele oprime os funcionários, oprime a mulher, que era professora, o qual ele casou, tá? É legal ler esses livros, viu, galera? Tá? Temática cotidiana e linguagem coloquial, é adotada essa linguagem coloquial nos livros. Uso de versos livres e brancos para a questão da produção da poesia, do poema. Tá? Prosa de 30. Nessa fase, o grande foco da prosa e ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Presta atenção, romance regionalista remonta o quê? Regiões, tá? Algumas regiões, região norte, nordeste, centro-oeste. A região que mais foi retratada foi a questão do nordestino, né? A fuga do nordestino para outras regiões em busca de vidas melhores, fugindo da seca, do sofrimento da seca.
né? Vocês, não sei se vocês leram, mas foi sugerido para vocês no bimestre passado, é, Morte e Vida Severina, tá? Que assistisse pelo menos o filme, que é super interessante. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, Nordeste, ora no campo, ora na cidade, Centro-Oeste também. Principais autores e obras: José Américo de Almeida, né? É autor do romance regionalista A Bagaceira, de 1928, já foi falado, marco inicial da prosa de 30. Nessa obra, ele relata o tema da seca e da vida de retirantes. Retirantes de onde? De que lugares que eles se retiravam? Né? Graciliano Ramos, tá aqui, Graciliano Ramos, né? Ele escreveu o livro Vidas Secas, que era o personagem de Fabiano, que ele sai do Nordeste, do sertão, sai ele, a mulher, 2 filhos, um papagaio e uma cadelinha chamada Baleia, né? O personagem muito interessante, a Baleia, que por sinal contradiz a realidade da cadelinha. O nome Baleia, que simboliza um animal grande, né? Um peixe grande, gordo, mas a baleia era uma cadelinha magrinha, tadinha, coitadinha, magrinha, magricelinha mesmo, né? Vítima do sofrimento do Nordeste. Nele, aborda diversos aspectos do sertanejo, problemas com a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Olha só que legal. Interessante leitura também, tá, pessoal? Adota essas Vidas Secas como uma obra para ler até o final do bimestre. Olha a dica, hein? Jorge Amado foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana com seus romances. O País do Carnaval relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Olha só, a valorização da cultura brasileira. Cacau, ambientados na fazenda de Cacau, no sul da Bahia, relata a vida e exploração dos trabalhadores, a questão do opressor e oprimido. Capitães de Areia, romance urbano que retrata a vida de meninos abandonados em Salvador. Muitas obras interessantes que vale a pena ler. Raquel de Queiroz tem o 15, em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915. Olha o nome da obra. 15, Nordeste, a seca que assolou em que ano? 1915. José Lins do Rego publica em 1902 seu romance Menino de Engenho. Tem um filme, excelente esse filme, tá? Ambientada nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo do açúcar no Brasil. Até acompanha a história brasileira, né? O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo. Ela se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. Esse momento ficou conhecido como poesia de 1930. Olha só os principais autores e obras. Carlos Drummond de Andrade, né? Alguma poesia. Cecília Meirelles, tá? Tem uma obra chamada Batuque, Samba e Macumba. Vai falar sobre isso mesmo, tá? Batuque, samba, macumba, valorização da cultura brasileira. A Festa das Letras, muito interessante, e Viagem. Mário Quintana, chamado de poeta das coisas simples, possui uma vasta obra poética, né? A Rua dos Cataventos, publicada em 1940. Murilo Mendes, além de poeta, foi destaque na Prosa de 30, atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, Antropofagia. De sua obra poética merece destaque Poemas, Bumba, meu poeta, Poesia e Pânico, né? E além de O Visionário, que é uma obra interessante. Jorge de Lima, né, chamado Príncipe dos Poetas, artista plástico, na poesia colaborou com as obras poéticas de 1927, Poemas e O Acendedor de Lampiões. E Vinícius de Moraes foi outro grande destaque da poesia de 30, né, compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publica em 1933 seu primeiro livro de poemas, Caminho para a Distância. Tá? Depois, seu longo poema Ariana, a mulher, dedicação à mulher, né? Olha só, um contexto histórico nesse período, dessa segunda fase do modernismo, né? A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado até
digamos assim, mundial, né? Após a crise de 1929, em Nova York, depressão econômica, queda da Bolsa de Valores, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Pessoal, essa questão da segunda fase do modernismo é uma revisão, tá? Isso aqui foi só uma revisão para vocês situarem melhor. E também resolver as questões do nosso weekend, né? Do nosso desafio weekend, beleza? Um lembretezinho importante. Responda o desafio weekend e na segunda-feira, dia 9, responderemos juntos às 7 horas. Quer dizer, corrigiremos, né? Não faltem. Não colocarei o gabarito no grupo, pois responderemos juntos. Abraço e bom fim de semana para todos. Não esqueçam, continue sempre estudando.